Ei, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Pois é, a tão esperada visita do presidente Bolsonaro está acontecendo agora. Ele desceu no aeroporto de Confins, né? E antigamente ele dizia, desceu na base aérea da Pampulha, mas o aeroporto está morto, o aeroporto da Pampulha. Inclusive, o governo do estado já tem um edital para colocá-lo à venda para iniciativa privada. E eu até desejo que os mesmos, né, empresários que hoje administram o aeroporto de Confins podiam, naturalmente, comprar e ser os donos do aeroporto da Pampulha, porque aí não tinha problema de falar que um voo veio para cá, foi para lá e etc. Aí essa mesma empresa saberia usar o aeroporto da Pampulha. Mas o presidente desceu em Confins e de lá de Confins foi recebido por alguns manifestantes a favor, manifestantes contra, sempre tem que ter, e de lá ele foi recebido por alguns políticos e foi direto para a cidade administrativa, onde foi recebido pelo governador Romeu Zema e alguns deputados federais, estaduais, senadores que vieram com o presidente de Brasília. Ele está, neste momento, assinando, né, aquela autorização que passa 2 bilhões e 800 milhões de reais para a CBTU, para pagar dívidas do Demetrô, né, do metrô de Belo Horizonte, né? E com esse dinheiro vai ser o início, segundo aqueles mais otimistas, para terminar a linha 1 e começar a linha 2. A linha 2 já foi iniciada há muito tempo, inclusive os viadutos, as pontes, está tudo pronto, né? Apenas para acabar de realizar a obra para levar o metrô até o Barreiro. E ele teria uma estação na Gameleira, logo após ali na ponte da Gameleira, uma outra estação ali na Nova Sintra, que atenderia também parte da região da Betânia, uma na Betânia mais acima, outra lá no lugar que nós chamamos de Ferrugem, né? Tem estaçãozinha do Ferrugem, lá ali no bairro São Paulo, né? Bairro das Indústrias, bairro São Paulo ali, né? E depois a estação lá do Barreiro, que fica, essa estação para ficar do lado do Via Shopping do Barreiro, que já tem uma estação de ônibus e teria a estação, tem uma estação de trem perto, né? A estação do trem do Barreiro, a velha estaçãozinha do Barreiro, e do lado a estação do metrô. Então, nós vamos esperar, vamos ser otimistas, né? Sempre quando tem campanha política perto, né, tem promessa de que o metrô de Belo Horizonte vai ser retomado e etc, etc. Então vamos esperar, né? Vamos ser otimistas. E eu ainda sou daquele como Santo Tomé. Eu quero ver para crer, né? Mas o presidente chegou, já fez já assinou, ele promulgou, né? Ele sancionou a lei que passa esse dinheiro para o metrô, né? E outra coisa, veio lançar também uma fábrica, um laboratório para o UFMG fazer vacinas. Olha que coisa importante, essa aí é muito importante. E essa vacina, né, que a UFMG já desenvolveu, inclusive com a Prefeitura de Belo Horizonte, que entrou com 30 milhões, o governo do estado também, todo mundo está ajudando, né, e agora o governo federal está assumindo, essas vacinas serão envasadas pela Fundação Ezequiel Dias, que é uma velha envasadora de vacinas aqui de Minas Gerais, que fica ali também na Gameleira, né? Então, é muito importante a visita do presidente e o que ele vai dispor de recursos para que a Universidade Federal de Minas Gerais possa desenvolver as vacinas e elas sejam envasadas pela Fundação Ezequiel Dias, que tem ali a sua sede na Gameleira, né? Então, bem, a visita do presidente, por tudo isso, ela é muito importante para todos nós, né? O presidente, naturalmente, foi ovacionado pelos seus apoiadores lá na cidade administrativa, né? Teve gente também do contra que está lá vaiando, mas está mais longe, né? E o presidente, inclusive, está sem máscara e mandou o pessoal chegar. Chega todo mundo aqui para perto, aqui, meus apoiadores, o pessoal que ele sabe que são apoiadores dele, né? Mandou vir para perto, mas o nosso governador está de máscara e as outras autoridades de máscara. O presidente não está de máscara, não, né? Ele veio à vontade, como sempre. E depois ele vai almoçar na Federação das Indústrias. O presidente da Federação das Indústrias está lá, né?
o Flávio Rosca, e depois ele vai para a Federação das Indústrias, onde ele vai almoçar com os empresários de Minas Gerais, né? Isso é muito importante, sempre um almoço com os empresários, porque o que move o estado de Minas Gerais, além do comércio, é a indústria também. Isso é muito importante que o presidente tenha, né, um momento para conversar com os empresários mineiros e justamente na Federação das Indústrias, que é a meca dos empresariados mineiros, né? Do empresariado mineiro, principalmente aqueles que estão aí morejando na indústria mineira há muitos anos. Então, a visita do presidente é muito importante para Minas Gerais. Esperamos que ela renda muitos frutos, né, para todo o estado de Minas Gerais. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinar? Aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, são antissépticas das vias urinárias. E você encontra em todas as farmácias e drogarias há mais de 80 anos. Pílulas de Lucem, tá? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A presença da Covid-19 também está interferindo no número de nascimentos em Minas e em Belo Horizonte. É verdade, né? Porque muita gente teve medo de ter filhos, né, durante a pandemia. A crise econômica também e o medo do contágio fizeram com que muitas famílias esperassem um momento de maior tranquilidade para gerar o filho. O repórter Leonardo Apolinário tem as informações. Leonardo, vamos lá. A pandemia não provocou apenas um grande número de óbitos. A presença de Covid também está interferindo no número de nascimentos em Minas. A gente atribui essa queda aí no número de nascimentos a uma questão do comportamento mesmo dos casais, né? Que diante de uma incerteza de como que o coronavírus atingiria os bebês, né? Acabam optando por aguardar um pouquinho, um momento em que a gente tem um conhecimento melhor e até mesmo uma taxa de transmissão do coronavírus, né? Uma pandemia mais controlada, para poderem planejar, né, e terem seus filhos, né? De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, no primeiro semestre deste ano, os cartórios de Minas Gerais registraram 125.736 nascimentos. Este número é 8,9% menor que a média de nascidos no estado desde 2003 e 2,64% inferior que no ano passado. A queda em relação a 2019, período anterior à pandemia, foi de 6,76%. Em Belo Horizonte, a redução no número de óbitos foi ainda maior. A capital registrou o menor número de nascidos vivos em um primeiro semestre desde o início da série histórica em 2003. Até o final do mês de junho, foram registrados 14.746 nascimentos, 20,3% menor do que a média histórica. Em relação ao ano passado, a redução foi de 3,3%. A gente ainda tem muito reflexo do que aconteceu no ano passado. Mas com o controle aí da pandemia, com a diminuição da taxa de transmissão, com a diminuição da internação das mulheres, né, dos pacientes em geral, a gente tem essa tendência a que a vida vá voltando ao normal, né? E entre as coisas que vão voltando ao normal é realmente esse planejamento aí de família, esse planejamento de ter filhos, né? Em todo o mundo, a queda de taxa de natalidade já vem sendo observada há anos. A situação é preocupante, podendo gerar problemas demográfico e econômico no futuro. Se a gente pensa na pirâmide demográfica mesmo, a gente acaba ficando com uma população mais envelhecida em detrimento de uma população mais jovem, né? E aí a gente tem uma série de outras questões a serem pensadas, né? Econômicas, de previdência social, né? De renovação mesmo de força de trabalho, né? Pois é, agora você presta bem atenção. É muito interessante esta pesquisa e eu vou falar de uma curiosidade com respeito ao nascimento. Tem um hospital, uma maternidade, que fica ali, já em Nova Lima, na divisa com Belo Horizonte, ali na chamada Seis Pistas. E, antigamente, toda criança nascida lá, então, nasceu em Nova Lima. Mesmo se fosse registrada em Belo Horizonte, mas teria que pôr o local de nascimento, Nova Lima, né?
E isso também incomodou a população de Sabará, que deixou de ter a maternidade lá na Santa Casa de Sabará, então as crianças vêm nascer em Belo Horizonte. Então o local de nascimento não era Sabará, a pessoa não era sabarense. Então isso mudou. Agora você pode, nasceu, mas você pode registrar onde você vive, né? Isso vai ser muito importante, não só para Belo Horizonte, porque você estava colocando tanta gente nascendo em Nova Lima, mas que não mora em Nova Lima, né? Só nasci em Nova Lima. E agora você vai poder registrar na cidade onde você vive. Nasceu ali no hospital na divisa de Nova Lima, mas vai ser registrado em Belo Horizonte, no cartório de Belo Horizonte, como Belo Horizontino, como sabarense, etc. Isso é muito bom. Aliás, falando ainda nesse tema, o Bolsa Família, segundo estudos do próprio IBGE, reduziu em 17% a mortalidade infantil no Brasil. Olha que coisa boa, né? 17% a mortalidade infantil. Isso é alvissareiro para todos nós, né? Agora, o governo está aí agora tentando, né, aplacar os aumentos, né, de gasolina, de gás, né? Vai arranjar um vale gás para aqueles mais pobres para poder comprar um botijão de gás que está hoje em torno de R$100. Agora, preste atenção, não seria mais fácil o governo tirar impostos de empresas para que elas possam, né, contratar mais pessoas, melhorar o nível de emprego, né? Você vai dar um dinheiro para ajudar a pessoa carente a comprar gás, mas não seria melhor também diminuir essa carga de impostos que todos nós pagamos para que o empresariado possa ter mais vontade de desenvolver a sua indústria, o seu comércio e contratar mais empregado? Isso seria ótimo, né? Para não só para o comércio, como para a indústria, como para o povo em geral, né? O que nós estamos precisando é de emprego, pleno emprego para aqueles que estão precisando de trabalhar. Eu sei que tem muita gente que usa, né? Mesmo comigo aconteceu. Você vai trabalhar comigo, traz a carteira. Ah, eu não posso assinar a carteira. Por que você não pode assinar a carteira? Porque eu ganho o auxílio, ganho o Bolsa Família. Então, tem pessoas que preferem ganhar o Bolsa Família, uma pequena ajuda, para não ter um emprego formal, né? Tem muita gente que não tem emprego formal porque não quer, né? Mas o certo seria emprego formal, pleno emprego para todo mundo. Aí o país seria outro, não é verdade? Eu vou falar do futebol. O Cruzeiro empatou ontem com o Guarani, lá em Campinas. Campinas tem dois times, né? O Guarani e o outro time que é Ponte Preta, né? São dois estádios, inclusive o pessoal reclamou muito do estádio do Guarani, o chamado Brinco de Ouro da Princesa, porque está muito abandonado. E o Guarani está vivendo ainda uma fase muito difícil, como também vive uma fase difícil no futebol paulista, a Portuguesa dos Desportos, que é um time tradicional que tem um estádio muito bom, né? E que também está disputando aí a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Nem a segunda, a terceira divisão. E ninguém sabe se vai conseguir voltar para a segunda divisão para depois voltar para a primeira divisão. É um castigo, né? Um time ficar em primeira, segunda divisão, terceira divisão, é um castigo muito grande. Eu lembro do América aqui, que chegou a ir para a terceira divisão, né? É muito doloroso voltar outra vez, é muita coisa, é difícil, né? E aí você perde dinheiro de televisão, você perde cotas de não sei o quê, de patrocínio, muita coisa, né? E o Cruzeiro está pagando todos os seus pecados que foram, né, cometidos nas administrações passadas. Claro que o presidente do Cruzeiro atual, né, ele assumiu um passivo, assumiu um clube numa situação muito difícil, né? E o Cruzeiro está, olha bem, a 5 pontos da zona de rebaixamento e a 14 pontos do último colocado na zona que vai levar 4 times para a primeira divisão, né? E nós vamos perder, 4 times vão sair da segunda divisão, vão para a terceira divisão, né? O Cruzeiro joga domingo, ele empatou ontem com o Guarani, né? Diz que jogou bem, teve bons momentos, etc. Tá 2 bolas na trave, né? É aquela história do português que diz que gostaria que a trave, ao invés de ser quadrada, que assim fosse redonda, justamente para que a bola pudesse entrar. Essa é
um técnico português que deu uma justificativa por que a bola não entrou, porque a trave é quadrada aqui, né? Então é difícil da bola entrar. Se fosse redonda aqui, a bola entrava com mais facilidade. O Cruzeiro teve 2 bolas na trave ontem. Agora, o Cruzeiro vai jogar com o Brasil, lá do Rio Grande do Sul, no domingo, às 11 horas da manhã, que é o último colocado no atual divisão, na segunda divisão. E o Cruzeiro vai ter que ganhar, né? Agora, será? Esse é o negócio, né? Eu falo assim, os cruzeirenses têm que pegar aí com Deus para ver se o Cruzeiro ganha, que é o último colocado, ele possa ganhar do último colocado, né? Porque nos últimos tempos o Cruzeiro está perdendo partidas aqui em Belo Horizonte, né? Jogando com a sua torcida, agora com a sua torcida. Isso é triste, né? Muito triste. Mas, e lembrar que o Palmeiras e o Flamengo vão disputar a final da Taça Libertadores da América, né? Uma decisão brasileira, quer dizer, ou o Palmeiras ou o Flamengo vão representar o Brasil, né? Vão representar a América do Sul, né? Na final do Interclubes, né? Que normalmente, inclusive, deve ser até disputado no Uruguai ou na Argentina, em vez de ser lá no Japão. Eu não sei como é que vai ser, mas, né, vamos esperar aí que essas coisas aconteçam para o gáudio de todos nós aqui que estamos no hemisfério sul, né? Isso é muito importante. Pois é, eu quero dizer o seguinte, vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Auricedina. Olha aqui, o Instituto Fernando Sabino trouxe de volta para Belo Horizonte, cidade natal do escritor, a renomada exposição sobre o artista Encontro Marcado, 300 anos de Minas Gerais. Isso é muito importante, né? Aliás, a pandemia não deixou que nós, né, comemorássemos os nossos 300 anos, né? Tinha muita coisa para comemorar, né, os 300 anos, quando nós mineiros conseguimos ser capitania, nos desvencilhar de São Paulo e ser apenas a capitania mineira. Então, isso aconteceu há 300 anos atrás, Guerra dos Emboabas, foi sofrida também, né? Então, nós vamos ter essa mostra, né, dos 300 anos de Minas Gerais, pelo Instituto do Fernando Sabino, e a reportagem é da Ana Elisiário. Ana. Um dos lugares preferidos de Fernando Sabino na capital mineira é palco para a renomada exposição sobre o saudoso escritor. O Circuito Cultural da Praça da Liberdade recebe diversas intervenções artísticas inspiradas na obra Encontro Marcado. Essa exposição é uma homenagem que resolvemos fazer aos 300 anos de Minas através de uma exposição sobre o Encontro Marcado, um livro que meu pai escreveu, mas que retrata vários autores mineiros, principalmente o Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, o Hélio Pellegrino, que com ele eram os 4 cavaleiros do Apocalipse. A Praça da Liberdade tem uma importância muito grande na vida dele, porque foi ali que ele teve as ideias para escrever o livro Encontro Marcado, um dos livros talvez mais importantes de Belo Horizonte. Até o dia 12 de outubro, o público pode conhecer um pouco sobre a vida do autor, além de conferir vários filmes. Muito emocionante para a gente estar fazendo essa exposição. As pessoas podem encontrar painéis com a cronologia da vida dele, uma mostra de cinema com vários títulos de filmes inspirados na obra dele e outros que ele dirigiu com importantes escritores. Pode encontrar o trabalho do coletivo de arte Libertas, que está participando do projeto com a curadoria, dividindo a curadoria com o Instituto Fernando Sabino e fazendo vários trabalhos inspirados na obra dele. A gente passou aqui, aí eu comentei com minha mãe, né? Meu pai, né, adora o Fernando Sabino. É bom a gente visibilizar os autores brasileiros, né? Assim, a gente consome tanta cultura estrangeira, acho que é bom ocupar aqui com um autor brasileiro, muito importante para a cultura, né? O Instituto Fernando Sabino tem um projeto de recuperação da memória do autor em escolas públicas para incentivar os alunos. A gente está desenvolvendo uma nova metodologia de se tratar a leitura em sala de aula,
em parceria com a Faculdade de Educação da UENG, né? No sentido de tornar a leitura uma diversão para os alunos de sala de aula, para que ele passe a tomar gosto. O aluno vai passar a ler para fazer teatro, para fazer dança, para fazer cultura, para inspirar eles a fazer outras atividades. Pois é, o Fernando Sabino, ele foi um dos mais brilhantes escritores de Minas Gerais. Interessante que todos aqueles mineiros que escreviam, né, e Belo Horizonte era uma inspiração para os jovens escritores dos anos 30, 20, 30, 40, né? O nosso Rômulo Paes fez até uma música, né? Que é Cidade Jardim, Belo Horizonte, sorri para mim. Belo Horizonte, Cidade Jardim, fala dos escritores, dos poetas, né? E eles todos ficavam aqui. Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, né? O Otton Lara Rezende. Todos eles depois foram para o Rio de Janeiro, que era interessante. Os políticos mineiros se cercavam dos grandes escritores e dos poetas. Juscelino Kubitschek tinha ao lado dele o Nilo Aparecida Pinto, que foi da Academia Mineira de Letras, que escrevia os discursos, né? Esse pessoal acompanhava os políticos. E quem levou muitos políticos, inclusive o Carlos Drummond de Andrade, para o Rio de Janeiro, foi um outro mineiro, nascido aqui na Onça do Pitangui, o Gustavo Capanema. Nascido aqui na Onça do Pitangui, foi um dos mais brilhantes advogados mineiros e um dos maiores secretários de Estado de Minas Gerais em toda a sua história, né? Ele foi pensado, inclusive, que ele seria, com a morte do Olegário Maciel, ele seria o grande governador, porque ele sabia tudo de Minas Gerais. É um homem que se dedicava, trabalhava até tarde, etc., era secretário do Interior e Justiça naquela época. E sabia de tudo, né? Mas aí o Getúlio Vargas, né, que era uma raposa política, tinha que nomear um interventor para Minas Gerais e pediu, tinha o Gustavo Capanema e tinha também aquele mineiro nosso aqui aqui de perto de Brasília, né? Esqueci o nome dele aqui no momento, e aí nomeou o Benedito Valadares. Mas aí Gustavo Capanema foi ser ministro da Educação do Getúlio Vargas e levou quem? Levou o nosso grande mineiro, Carlos Drummond de Andrade. E assim eles foram todos para o Rio de Janeiro, mas nunca perderam a condição de mineiro, inclusive na fala, sempre falaram como mineiros, isso é muito importante. Amanhã a gente volta. Um abraço e até lá.